Boa tarde a todos e a todas que aqui estão. É uma alegria enorme estar aqui nessa casa tão especial que é o Lar de Maria, casa que eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes antes desse período que nós estamos experimentando de distanciamento social, de ainda restrições no contato humano e no qual algumas instituições ainda estão com as atividades restritas. Felizmente, nós temos a tecnologia que nos favoreceu um tipo de conexão, uma nova conexão, mas também novas possibilidades de encontrar novos conteúdos, conhecer outras pessoas e também nos conectarmos novamente nessa onda de amor, nessa onda de troca. Hoje, o nosso tema me causa uma alegria muito especial, porque ele é fundamentado num capítulo de um livro que é muito especial para mim, que se chama Pensamento e Vida. Um livro psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, que foi trazido por Emmanuel quando foi provocado a trazer para a Terra alguns ensinamentos, algum livro que era estudado no plano espiritual. Então ele decidiu trazer esse livrinho, que é um livrinho que está aqui comigo, fininho, pequenininho, um livro que muitas vezes passa despercebido por alguns nas livrarias, mas que é de uma profundidade sem igual. E é o tipo de livro que muda a vida da gente por sua percepção maravilhosa. É um manual que, na erraticidade, as pessoas estudam antes de reencarnar. Todas as pessoas estudam esse livro antes de vir aqui à Terra, com temas que são extremamente relevantes e que nos ajudam a compreender um pouco melhor como se dará a nossa vida, como funcionam os mecanismos de troca na vida, principalmente. Como vai funcionar o nosso pensamento e a nossa vida, e como o nosso pensamento pode influenciar tudo que está ao nosso redor, inclusive o nosso próprio comportamento. Esse capítulo, que se chama Profissão, traz um anticapítulo, eu diria assim, que se chama Abnegação. Porque apesar do capítulo se chamar Profissão, ele fala quase que exclusivamente sobre essa qualidade incrível chamada abnegação. Geralmente, quando falamos em abnegação, nós conceituamos ou linkamos, vinculamos com alguma atividade religiosa ou atividade mística ou coisa parecida com isso. Mas não é necessariamente assim que nós devemos interpretar. A abnegação acontece ou começa quando o dever termina. A abnegação é alguma coisa maior do que o próprio dever. E essa interpretação que nós temos dado a esse nome, por conta de uma devoção religiosa ou de alguma conexão com alguma atividade do sagrado humano, tem uma razão de ser, obviamente. Porque o abnegado nada mais é do que um instrumento de Deus na Terra. A abnegação é uma qualidade dos grandes homens, dos grandes vultos, daqueles que decidiram se dedicar à humanidade como um todo, se dedicar à sociedade. Na verdade, a abnegação é o desprendimento de toda a tendência egoísta que todos nós temos. Não tem ninguém que aqui nesse planeta está, a não ser os missionários, que nós não temos conhecimento, que ainda não luta por essa influência que é exercida pelas próprias imperfeições, pela própria incapacidade de lidar com tantos vetores, tantas vicissitudes, tantas novidades, tantas informações que acontecem nesse mundo. E claro, gente, nós estamos vivendo um período muito atípico da humanidade. E eu não estou falando aqui da pandemia da Covid-19, nem estou falando aqui sobre tudo que nós estamos enfrentando por conta e consequência dessa pandemia. Eu estou falando de tudo que vem acontecendo com a transformação do próprio mundo.
por meio da tecnologia. Em como nós agora começamos a nos vincular e começamos a entender a vida de uma forma muito peculiar, de uma forma muito particular. De maneira que, com tanta informação, com tanta circulação de notícias, com tanta circulação de conteúdo, fica cada dia mais difícil se identificar o que é certo do que é errado, o que é mentira do que é verdade. E, por consequência, fica ainda mais difícil nós acreditarmos com segurança nos movimentos que podem ser movimentos que estão fazendo transformações no mundo. Isso também não é nenhuma novidade na história da humanidade. Nós sabemos que todas as grandes revoluções, todas as pessoas que trouxeram rupturas ao modelo mental, ou modelo social, ou modelo de crenças no mundo, não foram recebidas com tanta tranquilidade e com tanta afetividade. Mas a verdade tem essa particularidade. A ciência e a verdade não perdem permissão para a nossa tolice, para a nossa incompreensão. Cientistas com números, fatos e dados não são passíveis à opinião, nem a complexas redes de fake news ou de desinformação. Ou as coisas funcionam ou não. Uma equação tem um lado e tem o outro. Não é passível de opinião. Mas tantas outras coisas são passíveis de opinião e de interpretação dos fatos. E essas coisas que são passíveis de opinião e interpretação dos fatos podem nos atrapalhar na compreensão do que está sendo feito com abnegação, das coisas que estão acontecendo na humanidade. Isso faz com que muita gente acredite que a humanidade está perdida, que as coisas boas não estão sendo feitas, de que nós estamos fracassando como projeto de vida humana. Mas isso não é verdade. Nós sabemos que o mundo hoje está muito melhor do que antigamente, mas também sabemos que, apesar do processo de desmaterialização que vem acontecendo no nosso mundo, nós ainda não temos observado, não temos resgatado, não temos ainda percebido, é a palavra perfeita, o processo de espiritualização da humanidade. Achávamos que com menos matéria, com menos físico, a espiritualidade seria um pouco mais perceptível, mas isso não foi verdade, porque no lugar da espiritualidade perceptível, nós identificamos que a rede de informação se transformou no novo modo de interpretação do mundo. Eu quero dizer que hoje, quando os documentos já desaparecem e nós agora usamos scanner para poder identificá-los, quando os álbuns de fotografia, que eram o nosso vínculo com a nossa ancestralidade, o nosso vínculo com a nossa história, já desaparecem e dão lugar às imagens no Instagram que são líquidas, que são rápidas, que não fazem questão de se vincular com o que era passado e só pensam no agora, e nesse agora que vai embora muito rapidamente ou no futuro. Quando agora ir a um restaurante ou fazer mesmo uma atividade voluntária já não é mais suficiente em estar presente, em comer aquela comida ou estar fazendo a caridade, você precisa comer e postar. Você precisa fazer atividade voluntária e postar. Você precisa ir à igreja ou ir ao centro ou fazer uma atividade religiosa e postar que está lá, mostrar que está presente, marcar a presença, dizer para todo mundo que você é uma pessoa espiritual, dizer para todo mundo que você está comendo uma comida bacana. O físico, a comida, o sólido, o material já não é tão importante sozinho. Ele precisa agora de uma vinculação não material, que é a informação. O ir à igreja, o ir ao centro, o ir à atividade religiosa já não é mais suficiente por si só
para muita gente, obviamente isso tem se tornado cada dia mais comum, é preciso que se fale, que se mostre, é preciso que esteja na internet, de que essa atividade religiosa esteja acontecendo, porque senão ela não torna-se relevante. Quando você está fazendo caridade, entregando sopa ou fazendo alguma atividade, você precisa mostrar ao mundo. E mostrando assim, mostrar ao mundo, você não sente como se estivesse fazendo aquela completude. E isso, apesar de não ser um hábito das pessoas de mais idade, isso tem sido muito mais recorrente com as pessoas mais novas. E isso mostra uma movimentação que vem acontecendo na humanidade. Por isso, entender a diferença entre o ser e o parecer tem feito com que a própria interpretação da abnegação fique um pouco turva para todos nós. Quem que efetivamente se sacrifica voluntariamente pelas pessoas, abrindo mão dos próprios desejos, do próprio tempo, da sua própria rotina de vida para poder ajudar o outro, para poder ter uma função coletiva. Emmanuel diz que a abnegação é o movimento humano que abre novos trilhos para o reino celestial. É o caminho que leva o homem a Deus. É o caminho que leva o homem para outro patamar. Allan Kardec, na pergunta 912 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, perguntou qual era o meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza humana. E aí os espíritos responderam daquela forma categórica e direta como os espíritos superiores falam. Pratica a abnegação. Praticando a abnegação é que nós vamos efetivamente vencer ou avançar no processo que ainda corrói o nosso, digamos, a nossa capacidade de ser feliz, ou a nossa capacidade de viver uma vida melhor, que é esse predomínio que existe da matéria sobre o espírito. Falando em predomínio da matéria sobre o espírito, tem uma parte no Livro dos Espíritos que as pessoas, via de regra, leem rápido, ou acham chata, ou acham que tem muita informação que não é aplicada no dia a dia, mas que eu particularmente não penso dessa forma e queria chamar um pouco a atenção de vocês para revisitar esses itens, que é a escala espírita, que começa lá no item 100 e que vai até um pouco depois do 107, 110, também, se não me falha a memória. E tem uma parte logo ali, no início, quando se caracteriza quem são os espíritos imperfeitos, e fica muito claro que a diferença entre um espírito bom e um espírito imperfeito, um espírito da terceira ordem e um espírito da segunda ordem, né, que é comparando o item 100 com o item 107 do Livro dos Espíritos, um que fala dos espíritos imperfeitos e outro que fala dos bons espíritos. Quando fazemos a comparação, o que muda? Que eu acho que é importante a gente fazer essa comparação, porque se nós estamos aqui, sabemos que para evoluir precisamos mudar a nossa faixa, digamos assim, ou a nossa liga espiritual, usando aqui termos do esporte, nós sabemos que o próximo passo é se tornar um espírito bom. Não o próximo passo imediato. Existem várias nuances, e como tem nuances dentro da categoria de espíritos imperfeitos, mas para nos tornarmos um espírito bom, tem uma diferença, uma característica que é importantíssima que nós possamos entender. E essa diferença que existe entre um espírito imperfeito e um bom espírito é o predomínio da matéria sobre o espírito. Um espírito imperfeito e o espírito bom. No espírito imperfeito, nos espíritos da terceira ordem, que somos a maioria de nós, existe ainda o predominância da matéria sobre o espírito. Depois dá uma olhada lá e conferem essa característica. É importante você olhar na 100 e depois na 107, quando ele fala exatamente o contrário, que é o predomínio do espírito sobre a matéria, uma maior compreensão de como acontece o processo da vida. Mas, num mundo onde esse predomínio da matéria vem diminuindo,
No local da espiritualidade, nós observamos a ascensão da informação. E essa ascensão da informação, da matéria, que já não é mais matéria, que deveria dar lugar a esse processo de interpretações mais altruístas, mais sociais, mais fraternais, mais até melhoradas em relação a como nós interpretamos o mundo, como diz Emmanuel, não tem acontecido, porque a própria hiperinformação, a própria presença dessa imaterialidade que vem acontecendo no mundo, que a cada dia se torna mais híbrido, vem fazendo com que outras nuances da nossa imperfeição, da nossa falta de desenvolvimento, da nossa incapacidade espiritual ainda seja uma realidade. Nós não temos mais vinis, nem CDs, agora nós temos canais de streaming como Netflix, Prime, Disney Plus e tantas outras. Nós não temos agora, mais fita cassete ou DVD, mas temos esses streams. Nós não temos mais o vinil e a fita cassete, mas nós temos agora Spotify, ou Deezer e tantas outras coisas. A música da imaterialidade, não existe mais a coisa significativamente falando, mas existe o objeto, que é um objeto que está na nuvem, de forma que nós agora não habitamos mais um mundo que existe entre a Terra e o céu. Nós habitamos um mundo que existe entre o Google Earth e a nuvem do nosso celular. Essa imaterialidade ainda não se refletiu no que nós esperávamos. Mas como podemos trilhar no meio dessa imaterialidade que vem acontecendo com o mundo? Como podemos alcançar esse nosso próximo passo, sairmos desse ciclo que vem acontecendo, que parece que está nos confundindo, e nos tornarmos bons espíritos, caminharmos na direção de nos tornarmos bons espíritos? Bom, os espíritos já responderam, sendo mais abnegados. Mas para isso a gente precisa entender como é que a gente faz essa abnegação funcionar. E a abnegação, que é o sacrifício pela felicidade alheia, segundo Emmanuel, é a grande qualidade que sublima o espírito. A grande qualidade que sublima o espírito é a abnegação, porque ela começa onde termina o dever. A abnegação possibilita a repercussão da esfera superior sobre a humanidade. É por meio da abnegação, por meio do trabalho além do que é necessário, ou do trabalho digno, inclusive, porque o dever é uma palavra muito poderosa. Uma pessoa que já cumpre com o dever já está fazendo o suficiente. Mas além do suficiente, além do que deveria fazer para cumprir bem as suas tarefas, é que o ser humano encontra a capacidade de servir com um potencial tão grande que já não cabe mais na estrutura apenas do nosso plano. O ser humano deixa de ser um servidor, uma pessoa que serve com dever, uma pessoa que faz um bom desempenho do seu trabalho e passa a ser um instrumento da repercussão da esfera superior. Mas espera aí, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ser santo para ser abnegado? Olha, por meio da atitude abnegada, o homem se habilita a ser instrumento de transformação do mundo. Aristóteles, o filósofo, dizia que é por meio de ações justas que o homem se torna justo, que é por meio de ações moderadas que o homem se torna moderado, e que por meio da repetição das ações virtuosas se torna um homem virtuoso. Então, por meio de ações abnegadas, nos tornaremos também pessoas abnegadas. Quando passarmos a servir além do dever, fazer mais do que deveríamos, ter um sentimento de que podemos sempre fazer mais pelo outro, sempre fazer mais pela humanidade. Essa é uma tarefa difícil, porque, infelizmente, a maioria de nós aguarda uma revelação de grandes missões, de que algum espírito nos revele que somos importantes, que somos missionários,
que temos assistência de espíritos famosos. Precisamos ainda colocar subassinaturas no nosso trabalho. Nossa infantilidade espiritual e moral nos faz acreditar que nós somos um tipo de Cinderela, um tipo de Harry Potter de Deus, um tipo que está ali adormecido e que a humanidade não enxerga, mas que a qualquer momento a espiritualidade superior vai revelar que nós somos superpoderosos, somos as princesas de Deus, ou somos o mago poderoso de Harry Potter, usando a ficção para falar, e esperamos sempre alguma grande revelação para poder dizermos: olha, aquele ali é um espírito muito querido. Meus amigos, eu vou aproximar aqui da câmera para falar com vocês. Todos nós somos espíritos muito queridos. Todos nós. Todos nós temos uma constelação quase infinita de indivíduos, de pessoas, de co-criadores, de espíritos, uns bons, outros não tão bons, uns iluminados, outros não tão iluminados, mas que nos amam profundamente. E que para estarmos aqui hoje, encarnados, fazendo parte, inclusive, de um coletivo no seio da nossa família, na casa espírita, na empresa, nos lugares aos quais nós nos vinculamos. Existe uma constelação, uma congregação grande de indivíduos que torcem pelo nosso sucesso, que prepararam a nossa chegada, que disseram sim antes do maior sim da sua vida presente. Antes daquele sim que marcou profundamente a sua vida, existiam espíritos aqui que deram o sim para que você pudesse ser recebido nesse planeta. Alguém que te aceitou, alguém que aceitou te receber dentro do próprio corpo, da própria estrutura mental, da própria estrutura energética do seu lar, para fazer parte novamente da tua presença e do teu momento espiritual. Alguém te disse sim antes do teu mais importante sim. Provavelmente o teu mais importante sim não é esse tão importante quanto você imagina, porque sem o sim que foi dado pelos seus pais, sem o sim que foi dado antes pelos seus avós, não estaria aqui tendo essa oportunidade. Então, Harry Potter, Cinderelas, pessoas especiais da espiritualidade, médiuns que ainda aguardam serem revelados ou serem enxergados, serem vistos pela humanidade, eu quero dizer a vocês que vocês são vistos. Vocês são queridos e são amados. E eu não estou falando isso aqui para motivar, nem para falar palavras bonitas num sábado à tarde, que eu não estou aqui para isso. Eu vim aqui para falar verdades. Quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha nos vídeos no YouTube, sabe que eu não sou o tipo de comunicador que fica falando as coisas bonitinhas para que nós fiquemos depois acreditando que está tudo bem. Muito pelo contrário. Meu propósito é sempre fazer com que nós pensemos sobre as nossas entranhas, sobre as nossas possibilidades, sobre as nossas impossibilidades, para que por meio dessa reflexão nós possamos ter uma vida melhor, para que não seja necessária a dor, porque é melhor se fazer essa mudança pela reflexão do que pela dor propriamente dita. Então, pessoal, todos vocês são especiais. Se levaram 70 anos para ouvir essas palavras, se levaram 70, 80 anos para ouvir essas palavras, não importa o tempo que você levou, saiba que você é muito especial. E nós não precisamos de revelações assim para se fazer instrumento também para um mundo melhor. Você não precisa que ninguém te diga que você é especial para você poder ser instrumento, servir Jesus. Você já é essa pessoa, você já influencia os seus filhos, os seus amigos. Se você tem uma pessoa ao seu lado, você já está influenciando e você já tem
poder de transformar o que está ao seu redor, transformar a sua própria vida. E Emmanuel diz que a criatura abnegada é um apóstolo das virtudes celestiais. Essa frase é uma frase muito linda, porque nos lembra o quanto existe tons de cinza sobre a nossa própria profissão. Mas espera aí, Jaime, eu só vou servir na casa espírita? Eu só vou servir servindo sopa na rua? Eu só vou servir se estiver fazendo caridade na atividade religiosa? Em absoluto. Exatamente por isso que eu falei no início aqui que esse capítulo do Pensamento e Vida se chama profissão, e que a conotação que nós damos mística, ou ligada ao sagrado, ou religiosa, a palavra abnegação, é de um engano. Porque nós somos abnegados quando efetivamente começamos a fazer além do nosso dever. Vou dar um exemplo prático. Um médico muito bom, que cumpre com seu dever, que é muito estudioso, ele se transforma num cientista. É chamado cientista. Mas o cientista só se transforma num benfeitor, numa criatura abnegada, quando passa a servir a um propósito maior. É assim que, inclusive, Emmanuel nos deixa a passagem do matemático, que um matemático, laureando-se, galgando posições muito superiores na academia, se transforma também em um cientista. Mas só quando ele passa a servir a humanidade, servir a civilização humana, é que ele também se transforma em um cientista. Quer um exemplo prático disso? Albert Sabin. Albert Sabin. Tem inclusive um hospital aí em Recife chamado Albert Sabin. Agora, então, em época de pandemia e etc., com tantas discussões de possibilidades, inclusive, por incrível que pareça, tem gente que ainda não se vacinou, ainda acredita em fake news e desinformação, ainda acredita que a vacina é uma conspiração, de que está havendo alguma coisa, não compreendeu ainda o potencial que a ciência alcançou ao longo dos últimos anos e ainda espera para poder se vacinar. E quando a gente olha os números da União Europeia, nós vemos que nos países onde existe o maior número de vacinados é onde está tendo o menor número de internações e de mortes. Então, volta naquela história da ciência, né? A ciência não espera muito por nossas opiniões, são números, e números não são passíveis de interpretação. É bom se informar e compreender para poder proteger a própria vida e poder proteger também a vida do outro. É um tipo, inclusive, de abnegação e de caridade, quando nós estudamos um pouco mais para compreender por que é tão importante nós nos protegermos e por que é importante que as pessoas também se vacinem. Se bem que no Brasil isso é muito pequeno. No Brasil tem uma cultura de vacinação muito boa e a maioria das pessoas já se vacinaram. Graças a Deus, nós aprendemos aqui a seguir a ciência. Mas lembrando o Albert Sabin, gente. Albert Sabin foi um pesquisador, um médico, que descobriu uma vacina. A vacina que curava as crianças da poliomielite, ou a paralisia infantil. Quem tem mais de 40 anos aí deve lembrar que isso era um problema muito sério na humanidade, em vários países, inclusive no próprio Brasil. Quando essa vacina foi descoberta, ele decidiu não patenteá-la. Olha, e foi difícil, porque tentaram convencê-lo bastante a patentear. As casas farmacêuticas todas querendo, algumas querendo patentear, comprar, dizendo que ele ia ficar muito rico, mas ele abriu mão dessa possibilidade, porque ele disse que esse era o presente que ele ia oferecer para todas as crianças do mundo. Aí o médico, o pesquisador, o cientista já vira o abnegado, o servidor do mundo, vira o instrumento da espiritualidade. E isso não tem preço para a humanidade, né? Renunciar ao dinheiro,
da patente, permitindo a propagação para todos, inclusive para as regiões mais pobres do mundo. Nossa, isso é admirável. Então, eu tiro meu chapéu para o Albert Sabin, porque em tempo que a gente vê com tanta dificuldade aparecerem cientistas assim tão abnegados, ele fez uma coisa que é maravilhosa. E olha que naquela época devia ser muito difícil, né? Ele, inclusive, falou que muita gente insistiu para que ele patenteasse a vacina. E ele insistiu para aqueles que queriam patenteá-la, que esse era o grande presente que ele deixava para a humanidade, para as crianças do mundo. Isso é um testamento, um testemunho lindo e humano desse homem, né? E aí, gente, a abnegação não seria verdadeira conversão? Essa conversão, para nós que adoramos Paulo e Estevão, o livro, para nós que adoramos Maria Madalena, que tem um livro incrível chamado Madalena, do José Herculano Pires, que quem não leu ainda precisa ler. Mas a abnegação não seria essa verdadeira conversão? Saindo do campo da religiosidade observatória, o que acontece quando nós estamos entre um sermão e outro? O que acontece quando estamos entre uma reunião espírita e outra? O que acontece entre um toque no coração que recebemos numa reunião e um próximo toque que acontece na próxima reunião? Uma parte, uma fração do nosso processo de conversão. O processo de conversão é exatamente essa transformação na criatura abnegada. Madalena, no livro belíssimo na descrição de Herculano Pires, um livro de inspiração maravilhoso, ela diz que os segundos que tocava os olhos de Jesus, os segundos que ela encontrava com Cristo, eram segundos que pareciam eternidade dentro dela, só em cruzar com aqueles olhos do nosso Mestre. E nós imaginamos a emoção que deve ser em cruzar os nossos olhos com os olhos de Jesus. Nós imaginamos essas vidas todas que ela era capaz de tocar com aquele olhar, para naquele momento se transformar na nova Madalena convertida, na criatura que ia trabalhar pelo Cristo, fazer além do que já vinha fazendo nas suas tarefas, na sua pregação, na sua própria crença, porque ela já admirava o Rabi da Galileia. Todos nós, como co-criadores que somos do mundo, temos a capacidade de fazermos essa transformação dentro de nós, mas também para a sociedade. A transformação dentro de nós se reflete numa transformação de um mundo melhor. Por isso que André Luiz nos fala em Evolução em Dois Mundos que somos co-criadores da vida. Para pensarmos bastante, quando observamos um mundo agora no qual os países mais pobres ainda sofrem com a Covid-19 por falta de vacinas. Os líderes da humanidade ainda não conseguem imaginar um mundo de cooperação e apoio fraternal. Não conseguem ainda entender que a única saída, a única forma de nós lidarmos com grandes problemas é dando as nossas próprias mãos, é ajudando a quem precisa, é cooperando, é fazendo o nosso melhor, é nos tornando criaturas abnegadas, como ensinou Jesus. Obviamente, isso aqui não é para a gente ter raiva e pensar que problema e ficar pensando em política e se intoxicar por causa disso. Não que esses sejam assuntos chatos que a gente não deve pensar sobre como a humanidade tem sido conduzida. Nós devemos, sem pensar no mundo e não nos tornarmos pessoas alienadas. Mas nós precisamos tentar interpretar e entender como o nosso comportamento vem sendo condizente com as esferas superiores da vida, proporcionando momentos de experiência para nós mesmos, momentos junto aos outros, que podem fazer com que a vida do outro também seja uma vida melhor. Né? Pela fidelidade ao desempenho das nossas obrigações, nós podemos nos
tornarmos o homem melhorado. O homem melhorado de Emmanuel é um homem abnegado. Segundo ele diz, no Pensamento e Vida, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida. E quem é esse homem melhorado? Esse homem melhorado é o homem devotado, é o homem e a mulher devotadas, preparados para se tornar instrumento da ação dos espíritos superiores na Terra. Como é que nós podemos melhorar a nossa condição para nos tornarmos esses instrumentos? Por meio da abnegação. Por meio dela, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas ocultas da beneficência. Palavras de Emmanuel, não são minhas palavras. É nessa linha que encontramos o braço de Deus, o braço divino, nos atuando por meio da nossa matéria. Luiz Bezerra de Menezes, por meio de Divaldo Pereira Franco, falou que Jesus, já não tendo mais braços, precisava dos nossos braços para abraçar. Já não tendo mais mãos físicas, precisava das nossas mãos para plantar, para colher, para tocar quem precisava de um toque amigo. Não tendo mais boca física, precisava da nossa boca, do nosso ouvido para se comunicar, para ouvir, para falar de sua palavra, para consolar. Que Jesus precisa de nós. E até então, nós pensávamos que apenas nós precisávamos do Cristo. Mas o Cristo também precisa da nossa abnegação, da nossa capacidade de viver além do nosso dever para que o mundo seja um mundo melhor. Vejam bem, isso pode ser feito por alguém como Albert Sabin, um médico. Pode ser feito por um matemático. Mas pode ser feito pelo pipoqueiro. Pode ser feito pelo porteiro. Eu estava em Porto Alegre uns 3 semanas atrás. Na verdade, eu estava indo para Porto Alegre e eu ia pegar um voo aqui. E era um voo que eu estava indo roçando, vindo de Campina Grande, a gente ia se encontrar aqui para fazer uma palestra lá em Porto Alegre. E eu cheguei no caixa da companhia aérea e perguntei ao rapaz, moço, eu não consegui fazer o check-in, você consegue me ajudar, por favor? E sim, realmente o sistema está horrível, não está funcionando. E aí ele pegou o meu bilhete, olhou e fez, tá, eu vou tentar marcar o seu assento. Eu falei, você poderia colocar perto do meu amigo? Porque a gente já vai conversando, fazendo uma reunião. Aí ele, sim, claro. Eu vou procurar aqui por ele. Ufa, eu queria pedir qual que era o assento, né? E aí eu falei, não, sobrenome Barros. E aí procurou o sobrenome do meu amigo, ele fez 4D. Mas você está na 5D. Eu não consigo colocar você na 4E, porque é um assento que paga. Eu falei, não quero pagar nada, não. Eu não vou pagar. Aquela coisa de assento conforto, né? E aí eu declinei. Falei, não, está tudo bem. Aí perguntei para ele, nossa, deve estar muito difícil vocês trabalharem aqui. Porque o sistema está uma loucura, ninguém consegue fazer o check-in, né? Ele falou, realmente não está nada fácil, nós temos que fazer duas consultas e etc. Não está nada fácil. Eu sinto muito, espero que tudo melhore. Tudo bem. Aí me deu e fui embora. Na hora que eu fui embarcar, eu encontrei, não tive tempo de nada, estava tudo muito corrido, né? Eu pedi para ele comprar um café para mim, ele comprou, eu comi rapidinho, comi para lanchar antes de viajar. E aí, quando eu cheguei na porta do avião, a mulher olhou assim para mim e disse, o assento mudou. O assento agora é 4E, houve um rearranjo na aeronave. E eu entrei, aí o Rossano olhou assim para mim e falou assim, que estranho, né? Arranjam tudo assim de última hora. Aí eu sorri e fiquei calado. Quando eu sentei no avião, eu falei assim, amigo, contei essa história que eu contei para vocês e falei, foi o rapaz que mudou meu assento para a gente ir junto conversando. E essa atitude gentil dele me obriga a fazer uma atitude com alguém gentil hoje.
eu preciso procurar alguma coisa para fazer agora, porque uma ação boa gera uma ação boa. Aquele rapaz, por meio de uma palavra, de uma troca de palavra amiga, ele me remanejou, porque a aeronave não estava cheia, e ele me remanejou sem ter nada. Não fez ali na frente, mas fez para me causar uma surpresa agradável. Ou seja, é um atendente de aeroporto ali da companhia aérea que está fazendo além do seu dever. Naquele momento, ele foi uma criatura negada. Então, não importa onde nós estejamos, não importa o que nós estamos fazendo, o Cristo sempre vai nos convocar a servir. Uma coisa boba como essa parece ser uma coisa sem relevância, mas que faz com que uma pessoa fique alegre, contente, arranque um sorriso, traz uma surpresa de uma bondade. E quem não quer uma surpresa de bondade? Com tanta surpresa desagradável que acontece também na vida, nós também merecemos surpresas agradáveis. Então, não importa se você é professor, se é pipoqueiro, se é dona de casa, se é padeiro, se trabalha fazendo a faxina, se trabalha fazendo a limpeza, se trabalha como um babau, assessorando as pessoas, você sempre pode servir. Você sempre pode ser uma criatura abnegada, levando o amor para o mundo, sendo o homem melhorado que Emmanuel fala. Porque o homem melhorado nada mais é do que os braços de Deus aqui na Terra. Meus amigos, muita paz a todos vocês. Jesus abençoe essa casa maravilhosa que é o Lar de Maria, meu amigo Bruno, nossa querida Cíntia e a área também que está na área, né? E a todos aqueles que estão chegando nesse planeta para nos ajudar nesse processo de transformação. Que assim seja, né, meu irmão querido? Quantas reflexões importantes para nós, antes de mais nada, né? Vamos mostrar aqui a outra capa, né? Também aqui do Pensamento e Vida. Opa, que bom! Aqui, profissão, né? O item, onde está escrito abnegação. Vamos também postar aqui Madalena de Herculano Pires. Vamos Rapaz, foi rapidão o negócio aí, Bruno. A produção foi rápida, hein? Vamos. Globo, a produção. Eu tenho 3 edições do Pensamento e Vida, você acredita? É um livro maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Esses livros de E olha, quando eu estava fazendo o curso do livro Pensamento e Vida, na instituição aqui que eu estava frequentando, quando estava aberta aqui em São Paulo, e aí nós fizemos um curso online do Pensamento e Vida. Aí o meu Pensamento e Vida é assim. Olha aí o estado. Tá vendo? Muito bem. Anotações, maravilha. O meu pensamento é todo... Rapaz, ele é todo rascunhado, assim, ó. Porque é um livro tão maravilhoso que a gente vai... Olha isso. É maravilhoso. Às vezes a gente pega um livro, né, aí faz justamente isso. Aí agora eu quero não me contaminar com os meus pensamentos. Eu pego um novo justamente para ver o que eu consigo extrair diferente, não é? É verdade. Nosso irmão Décio Andoli, né, ele faz muito isso também, para ver como é que o amadurecimento na forma de pensar, né? Mais uma vez, agradecendo tamanhas reflexões importantes, nos lembrar essa importância da abnegação, né? E é aquela história, não tem desculpa para praticar a abnegação, né? Não precisa ser rico, ser pobre, não depende da nossa condição de estado financeiro, de estado se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, a opção, não é? Ou seja, a escolha, e sim uma questão de enxergar além de nós mesmos, né? Isso é tão simples, mas ao mesmo tempo de tanto peso que traz a diferença na vida de quem recebe aquela ação,
né, benéfica, né? Isso é tão maravilhoso, nos traz luz, nos traz leveza, principalmente, né, quando a gente já vai chegar um momento de fazer que a gente nem mais notava, como o próprio o Cristo, né, como esteve entre nós, né, aquilo era a natureza dele, como é até hoje, né? A natureza dele é servir, é amar, né, é nos consolar, saber que faz parte, meu irmão, meu filho, da caminhada, né? Todos nós vamos superar essas dificuldades, né? E quando nós estamos aqui nessas reflexões conversando, não é para momento algum se colocar numa posição melhor, superior, e sim mostrar, não é, que como nos ensinavam os gregos, né, os egípcios, né, os pais das filosofias, né, o conhecimento, a partir do momento que alguém estuda, que adquire algo que para ele faz sentido e está no meu estágio de verdade hoje, de percepção da vida, a gente tem a obrigação e o dever de compartilhar, para que todos nós possamos crescer juntos, ninguém seja esquecido. Isso que é essa área que você atua, da educação, né? Possibilitando levar mais luz, né? Porque eu acredito que a lei de igualdade se fará presente quando todos nos se preocuparem com a educação do próximo, né? Isso é maravilhoso. Vamos às perguntas de nossos irmãos aqui hoje, participando. O Daniel é cadeira cativa aqui conosco, sempre, lá de Goiânia. Ele coloca aqui para ti. Podemos considerar a abnegação ser o que fazemos ao bem de alguém ou de uma grande causa social sem interesse próprio, com esquecimento de nós mesmos, até com sacrifício do que possa pertencer? Do que Sem nos dúvida, possa... Daniel. Essa sua pergunta, essa sua, inclusive, definição na pergunta, é a definição da caridade, da verdadeira caridade, que é a caridade desinteressada. Então, a caridade desinteressada é exatamente esse trabalho pelo próximo, sem qualquer necessidade e espera de retribuição. A abnegação é maior do que isso. A abnegação, efetivamente, é quando você transcende toda a tua ordem de percepção de dever, de trabalho, de serviço, e devota a tua vida ao próximo. Isso não quer dizer, mais uma vez, que é numa tarefa de caridade religiosa ou numa tarefa assistencial. A abnegação pode ser um educador, por exemplo. Um educador pode ser abnegado e viver, como o Bruno estava falando agora, viver imerso em estado de flow, né, aquele estado de transformação, para que a humanidade possa ser um lugar melhor. Eu vi aqui nos comentários falando sobre os cientistas que correram para desenvolver a vacina. A abnegação é essa cooperação global, onde cientistas juntam todo o conhecimento que foi desenvolvido para outras variações de coronavírus, para poder, por meio dessa possibilidade, testar em larga escala uma vacina que salvou milhões de vidas. Nós não precisamos mais experimentar o que foi experimentado na peste negra. O que acontecia naquela época, por exemplo, é que as pessoas, assustadas com o tanto de morte, de desencarne que estavam acontecendo, se reuniam em praças públicas, em locais públicos, para orar e pedir intervenção divina, que era exatamente o contrário do que tinha que ser feito. Mas era o único recurso que eles tinham, era a fé, naquela época, para dizer, olha, vamos orar, porque isso aqui é algum castigo de Deus. Essa pandemia já nos mostrou que não houve nenhuma transformação coletiva do mundo que não estava tão legal, do mundo que estava fazendo as coisas erradas, para um mundo mais espiritualizado. Pelo contrário, fez com que as pessoas que estavam na rota da espiritualização se aprofundassem e fez também com que as pessoas que estavam mais fechadas em si e só olhando para a sua própria vida, continuassem nesse ciclo de enclausulamento, digamos assim. Então, no processo de abnegação, nós podemos encontrar
várias vertentes do conhecimento e do comportamento humano. E a pessoa abnegada pode ser um zelador de um prédio que vive para o bem-estar daquela comunidade. Ele vive para que tudo aquilo ali funcione bem, ele vai além do dever dele, do horário dele, do que ele deve olhar. Ele vê uma coisa no chão, ele tira. Ele está atento ao seu filho quando está no playground e alguém ficou desatento e ele está atento para poder dar a mão para o seu filho. Isso é abnegação, é quando você vai além daquilo que está no teu serviço. Então, é um sentimento de que você está fazendo maior. E ali, nesse caso específico, de um zelador de um prédio que vê uma criança em perigo quando a mãe está distraída, porque é muito atento e porque serve à comunidade, ele vai lá e salva, ele está sendo os braços de quem? De Deus. Né? Pegadas na areia agora, né? Lembrei. Uhum. Isso mesmo. E nesse campo que você fez analogia com a literatura da filmografia, né? De filmes, né? Aí eu lembrei a Abnegação, a escola lá dos Divergentes. Não sei se você assistiu um seriado de jovens, né? De filme, né? Que lá as pessoas elas chegavam a determinada idade e existia como mais ou menos um florescer, né? E cada um emanava de si para que escola iria ser classificada. E uma das escolas era a abnegação, que é justamente essa, e o herói, óbvio, do filme estava na abnegação, né? É uma maravilha, né? Que a gente possa entender mais essas mensagens intrínsecas que todos os filmes trazem, né? Coletar o bom, já que a gente é tão craque em enxergar ainda o que há de escuro, né? O que há de negativo, que a gente possa, aonde nós formos, está aqui a mensagem, que a gente leve luz para onde nós formos, né? Essa se nós nos dissemos cristão é aquele que não perde a oportunidade de levar a boa nova do evangelho renovador, da esperança, da fé, que se renova em cada criança, em cada ser, né? E também que se renova lá naquele que volta para a pátria espiritual, né? Com a missão cumprida, que é isso que nós estamos aqui, procurando nos educar esses nossos desejos para sermos cada vez mais, não só em momentos pontuais, abnegados, mas uma vida, né? Como tantos irmãos nossos, né? Como Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, que foram esses exemplos que você tanto nos refletiu hoje, né? A Cíntia, ela coloca aqui uma situação, você falou bastante da tecnologia, né? Maravilhosa reflexão sobre o ambiente virtual, que apesar de não ser concreto, é real, né? E nele expressamos mecânicas ainda materialistas, né? De apego, violência, etc., né? A gente vê muito isso com esse negócio de rede social, né? Uma pessoa vai, emite sua opinião e vem a cultura do cancelamento, se acha no direito de julgar, não é? E não respeitar, sim, o livre-arbítrio do outro, a posição dele, né? Todo mundo tem sua opinião, mas ninguém tem o direito de criticar no sentido de nem denegrir, usar essa palavra. Ser violento. Exatamente. Ser violento. Eu até coloquei, Bruno, no meu Instagram essa semana, uma frase que falava que diz o seguinte: discordar virou a nova agressão. Então, hoje em dia, se a pessoa passa uma opinião, obviamente, né, tem uma discussão enorme sobre a questão da tolerância como virtude, e a própria tolerância é uma virtude que só tem sentido quando existem limites. Uma tolerância sem limites deixa de ser uma virtude porque você passa a ser permissivo. Você discordar não quer dizer necessariamente que você precise ser violento com o outro, que você precise ser agressivo, que você não possa ouvir. Então, na cultura de cancelamento e nessa dinâmica do digital, as pessoas parecem que perderam um pouco a capacidade de ouvir, de também interpretar, de ficarem calados e dizer, poxa, eu discordo da opinião dele, mas eu não tenho como conversar só a respeito
desse assunto, eu não vou me pronunciar, eu vou simplesmente passar adiante. Então, as pessoas têm encontrado uma certa dificuldade com a alteridade que os filósofos falam. É como se o diferente causasse um impacto tão grande como se fosse a Medusa. Lembra da Medusa, aquela figura mitológica que, se você olhasse para ela, era tão diferente e você se transformava em pedra. As pessoas têm medo do diferente. Não tem problema de conversar com quem pensa diferente, com quem com quem é diferente de você, efetivamente. Não importa que diferença seja essa. É muito importante nós reforçarmos essas virtudes para que no mundo digital a gente também não se perca com isso, né? E a gente respeite as pessoas, mas acima de tudo, que a gente tente aprofundar mais também o nosso conhecimento, estudar mais, interpretar, porque, como eu falei lá no início da nossa fala, tem sido cada dia mais difícil identificar o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Tem sido a cada dia mais difícil identificar quem são as pessoas que realmente servem à humanidade, quem são os abnegados e quem são as pessoas que só servem interesses próprios, interesses pessoais. E isso é difícil de ser feito. Por outro lado, isso é uma coisa necessária, porque nós precisamos, como vivendo numa sociedade coletiva, e eu não estou falando aqui do ponto de vista religioso, político, não. Eu estou falando do ponto de vista de capacidade de transformação que nós temos como coletivo, que é identificar causas nobres, identificar lugares onde nós podemos nos associar para praticarmos o processo da caridade e nos transformarmos em pessoas abnegadas por meio de atitudes abnegadas, é tentar identificar o que está ao nosso redor por meio de pesquisa e de reflexão. Porque no mundo digital tem sido muito difícil as pessoas lidarem com a verdade, porque a gente recebe muita besteira no WhatsApp, muita besteira no Facebook. E nem todo mundo tem capacidade ainda de fazer essa identificação do que é importante e do que não é. Esse que é o perigo. E isso também é um trabalho cristão, isso também é um trabalho nosso, né? Porque é importante para a humanidade, né? No mundo físico, nós temos mais freios já, já somos acostumados a ter freios, né? No mundo virtual ainda não temos esse costume de raciocinar mais, pensar mais na consequência, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? A humildade com a opinião alheia, a humildade, além de tudo, já dizia, as bem-aventuranças inicia-se por aí, não é? E lembrarmos, então, que sempre, independente nesse estágio que nós estamos, só vamos sair daqui com parte da verdade, nunca teremos ela toda, por isso a humildade para com isso, né? E a verdade, um autor nos trouxe uma reflexão que eu achei maravilhosa, no mundo atual de polaridades e extremismo, enquanto eu estiver numa posição extremista, a verdade não estará comigo. A verdade consegue unir os extremos porque ela é a verdade, né? Então, isso é uma reflexão que a gente deixa também aqui para cada um que ter, enquanto você está se sentindo separado, desagregado, saiba que tem algo errado aí, porque a verdade ela não separa as pessoas, ela une, assim como o Mestre Jesus nos colocou. É verdade. Estaremos vibrando aqui por ti, tá, Verônica? Estou num momento difícil, com um neto na UTI, com 3 anos, com um tumor no cérebro, procuro a força na espiritualidade, pedindo a fé e a confiança em Deus. Agradecido pela palestra, estamos vibrando por ti, minha querida. E o nosso querido Francisco, ele coloca aqui para ti. Qual seria o real propósito da vida, Jaime? Francisco Freire, meu querido amigo, meu mestre, foi meu gestor na ASA, aí, a antiga Limonda, em Afogados, né? Assim que eu me formei engenheiro, fui estagiário do Francisco, pessoa muito sábia. Francisco, essa é uma resposta muito particular também, né? Qual o verdadeiro propósito da vida? Nós sabemos porque estamos aqui. Sabemos que estamos aqui para uma jornada humana de evolução, de aprendizado, de aperfeiçoamento. Por meio do contato humano,
nos transformarmos em criaturas melhores, aprendermos. Por outro lado, a vida não é só uma escola de dor, como muitos imaginam. A vida não é só uma passagem de desprazeres. Viver aqui é maravilhoso. Em Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem muito interessante que um dos médicos que auxiliam André Luiz num processo de identificação dos órgãos no corpo humano, se não me falha a memória, num processo de reencarnação, ele é especialista nessa atividade lá na própria casa transitória de Fabiano. Ele tira férias. E apesar de ele estar na casa transitória de Fabiano, que não transita, não fica num lugar assim muito legal lá na erraticidade, mas ele, como uma pessoa trabalhadora ali, apesar de estar ligado também ao nosso planeta Terra, quando ele tira férias, ele vem para a Terra. Ele vem ter contato com a natureza, com o mar, com os campos. E ele narra isso de uma beleza tão grande que faz com que toda a interpretação que nós temos, que aqui é um lugar ruim, de provas, expiações e boletos, não é só isso. A Terra é um lugar maravilhoso que pode nos energizar. O contato com as pessoas que nós amamos são contatos muito proveitosos, valiosos, uma refeição com a família, um momento de conversa, um café com um amigo querido, momentos que são momentos de prazeres que não são prazeres que são classificados como grandes prazeres mundanos, mas que são de uma profundidade para a alma, para o pertencimento, para a construção da nossa felicidade por meio de pequenas alegrias. Então, o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra é sermos o mais feliz possíveis que nós podemos ser. E fazermos os outros felizes por meio dessa felicidade. E eu falo primeiro ser feliz, porque se você não procura ser feliz, você não pode fazer o outro feliz. Ninguém vive para fazer o outro feliz. Você pode viver para fazer a vida do outro melhor, a vida do outro mais feliz, mas isso só será possível se você estiver bem com você mesmo, mesmo que sofrendo. Eu estou sofrendo, estou passando por problemas, mas eu posso fazer a sua vida melhor, porque eu entendo que esse sofrimento não é um sofrimento que embrutece a minha alma. E eu posso fazer desse sofrimento uma força para que eu seja uma pessoa melhor, uma força para que eu possa servir. Então, a complexidade de propósito é uma complexidade muito grande, porque cada um pode encontrar um propósito de vida, mas o propósito na vida aqui é ser o mais feliz possível. Eu falo mais feliz possível porque ser feliz no mundo de prova e expiação e boletos não é muito fácil, né? Na sabedoria popular, se eu não for bom ímpar, nunca vou ser um bom par, né? Então, reforçando o que você está dizendo aí. Francisco fala... Essa frase lá no Empatia Todo Dia, né? Você deve lembrar. Exatamente. Eu fiz um comentário dela. O Francisco fala aí, concordo, a beleza da vida, lamento a insensibilidade das pessoas, né? Mais um motivo para a gente agir nesse bem, nessa abnegação, para cada vez mais arrastar, né? A força do amor arrasta multidões, né? Exatamente. Vamos agradecer aqui mais uma vez ao Jaime, a todos vocês que estão aqui conosco, participando, a TV7, a Rede Amiga Espírito TV, TV Secal, por estar juntos conosco nesse trabalho do amor. Vamos aos recados, já voltamos com o Jaime para as últimas considerações e em seguida a nossa prece final. Agradecer as caravanas que estão conosco de Paraíba, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Goiás, DF, né? Nosso amor, obrigado. E para todos os outros que vão assistir depois a nossa gravação lá no nosso canal do YouTube, Larda, Maria, Xanda Mangabeira, vão lá, nos ajudem a esse trabalho do amor, assinem nosso canal,
deixe lá seus comentários, vamos divulgar o bem, não é? Essa é a verdadeira empatia pelo outro, né? Falar mais da audiência é o que realmente importa. Nosso próximo programa, Live Lar de Maria, né? Será no dia 11/12, e o nosso convidado vai ser o Dr. Paulo César Frutoso. Vamos estar abordando o livro dele, penúltimo, né? Que saiu agora há 2 semanas, Câncer, Aspectos Históricos Científicos e Espiritualistas. Então, vamos estar dia 11/12 com o Dr. Paulo aqui, numa apresentação, e depois faremos também esse jogo de perguntas e respostas. Mais uma vez, que possamos levar esse conhecimento. Se vocês gostaram de tudo que foi colocado aqui pelo Jaime, né? Lembrando que deve ser visto, revisto, aprofundado. Vá lá na literatura que o Jaime colocou, vá no capítulo Profissão de Pensamento e Vida, depois vá lá, tem Paulo Estevão, temos o Maria Madalena, como ele falou, né? Temos várias vivências aí na nossa história, tanto as conhecidas como as desconhecidas, né? Da grande maioria, né? E que possamos, mais uma vez, a própria Marília Mendonça, né, essa artista que desencarnou, ela teve um papel muito importante na representatividade feminina em relação ao seu posicionamento, né? De tudo é aquela história, procure a beleza que você encontra a beleza. É assim que dizia já o profeta Gentileza, né? Também. Passo a palavra mais uma vez para o nosso irmão Jaime, para as considerações finais, que por seguida a nossa prece. Gratidão, Jaime, em nome do Lar de Maria. Estamos lá sempre abertos para te receber, se Deus quiser, no início do ano que vem. Gratidão toda minha, Bruno. Eu só queria agradecer pelo convite de estar aqui mais uma vez e mandar um abraço a todos vocês que fazem o Lar de Maria, minha amiga Carla, Roberta, Paulo Shoa, tanta gente especial que faz parte dessa casa que eu tenho tanto carinho. Queria dizer, continuem firmes no trabalho. O trabalho de que vocês fazem lá ajuda muita gente. O trabalho de apoio do Lar de Maria. Então, eu queria deixar essas últimas palavras, já que tem o alcance da Rai TV, da TV7, de tantos outros. Quando estiverem em Pernambuco, vão lá conhecer o Lar de Maria. Inclusive, eles têm um jardim muito lindo, chamado Jardim Allan Kardec, que é lindo, que é tão bem cultivado, traz uma paz enorme. Então, eu só tenho gratidão a vocês por todo o trabalho e dizer que a todos que ainda não conhecem o Lar de Maria ou não contribuem com as atividades também assistenciais do Lar de Maria, que são muitas, que procurem lá uma forma, inclusive, de fazer um pouquinho mais. Caridade desinteressada e, quem sabe, também essas ações abnegadas que vão nos ajudar a nos transformarmos nesse homem melhorado que ainda não somos, alguns de nós, mas que poderemos nos tornar. Por que não, né? Sempre, com certeza. Antes de você nos presentear com a prece, Verônica, as nossas lives, o programa de hoje, Live Lar de Maria, é sempre aos sábados, às 17 horas. Sábado sim, sábado não. O próximo, como falei, com o Dr. Paulo César Frutoso, dia 11/12. 17 horas, iniciamos pontualmente. Vamos à prece? Pai amado e amigo, Maria querida, aqui estamos para agradecer por esse momento tão especial na tarde de hoje. Rogamos agora por todos aqueles que precisam da tua assistência. Rogamos também por todos aqueles espíritos que agora estão chegando na Terra para contribuir com a nossa transformação, com a nossa transição planetária, para que sejam bem-sucedidos, para que não falhem, para que não se distraiam e para que possam se transformar em criaturas abnegadas que vão ajudar a espiritualidade amiga nesse processo de transformação. Agradecemos por esse momento, Senhor, Maria, e esperamos que todos agora, nesse momento, que estão conectados conosco, não importam onde recebam a onda de amor, de paz, de consolo, renovações de esperança e a lembrança de que a vida
é maravilhosa, que a vida vale a pena ser vivida e que é importante viver o aqui, agora, sem olhar para o futuro, sem olhar para trás, com atenção plena a tudo que está acontecendo agora, para que o nosso agora seja o nosso melhor e que possamos ser a vontade do nosso Pai, que está em toda parte. E assim seja, Senhor. Que assim seja. Muita paz a todos. Até o próximo trabalho. Aquele abraço, querido Jaime. Gratidão. Abraço, Bruno. Um abração na Cíntia, na Ari, em todo mundo aí. Gratidão, tá? Tchau, pessoal.